Olá galera, nós vamos hoje ver aqui um pouquinho sobre a energia interna, né? A energia interna de um corpo ela é a soma de todas as energias das suas moléculas, tá certo? Isso inclui a energia cinética, a energia potencial, correspondente a forças elétricas existentes entre os átomos ou moléculas, tá certo? Então, quando você junta todas as energias, você tem a chamada energia interna do corpo. Agora, se nós queremos falar de energia interna de um gás ideal, nós temos que desconsiderar a energia potencial, ok? Porque no gás ideal, a energia é apenas a soma das energias cinéticas, né? Porque a distância entre duas moléculas de um gás é tão grande, a distância entre um e outro é tão grande comparada ao seu próprio tamanho, né, que praticamente não tem interação entre essas energias potenciais. Então elas vão ter apenas energia de movimento, né, porque nós sabemos que essas moléculas elas ficam em vibração, né, em movimento. Cada molécula que está dentro do recipiente contém gás, ela fica em movimento. Então ela tem adquire energia cinética, certo? Se o gás for monoatômico, a molécula formada por apenas um único átomo, a única energia cinética que existe é a energia cinética de translação, tá certo? Como é que a gente faz para medir essa energia cinética de translação, né? Praticamente a mesma equação, né? Nós temos a energia cinética, é um produto da massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. Ok? É assim que eu calculo a energia cinética. Agora, se a molécula é formada por mais de um átomo, nós podemos ter energia também de rotação e de vibração. Ok? Então, nós vamos ver um exemplo aí de uma molécula diatômica, né? Nesse caso aqui, ó, molécula diatômica. Veja que nós vamos ter três possibilidades aí para esse movimento dessas moléculas. A translação do centro de massa, certo? A translação do centro de massa. Vamos ter também a rotação, né? Um outro movimento, né, que a gente pode chamar também de grau de liberdade. Então ela pode fazer a translação do centro de massa, ou ela pode fazer a rotação do centro de massa. E além desse outro movimento, elas podem fazer também a vibração, né, tipo oscilar, como se tivesse uma mola prendendo essas duas esferas nessa terceira situação, né? Como nós tivéssemos aqui uma mola prendendo esse par de moléculas aqui, certo? Então vai ter essas três possibilidades aí, que nós chamamos de 3 graus de liberdade, ok? Então, se eu quero saber qual é a energia cinética total, né, nós podemos fazer o seguinte: dependendo de ser monoatômico, né, poliatômico, vamos fazer o seguinte, ó. Para mim saber se a energia cinética, ou também será a energia interna, nós vamos fazer isso. Vamos ver se o celular está gravando, porque fica saindo. Está gravando. Então vamos lá. Essa energia cinética, nessa terceira situação que eu falei, ela é medida assim, ó, 3 meios de nRT, ok? É assim que eu faço a medição desse tipo de energia para essas moléculas. Eu posso chamar essa energia, já que ela é a soma das outras, de energia interna de um gás, certo? É assim que eu calculo. Energia interna, vou colocar logo aqui, escrever energia interna de um gás.
Então ela é 3 meios de nRT, né? Onde o N é o número de mols, o R é a constante universal dos gases e o T é a temperatura. Ok? Então ela pode ser também medida da seguinte forma. 3 meios de... Deixa eu ver aqui, eu vou fazer aqui, ó. Aqui, ó. Lembra da equação de Clapeyron, que é uma equação de estado para o gás? Né? Ela é a seguinte, ó. Por você, nunca rezei tanto. Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante dos gases, universal dos gases, vezes a temperatura. Né? Então essa é chamada equação de Clapeyron, a equação de estado, para cada estado que o gás está. Né? Lembra daquela equação? P vezes V dividido por T, no primeiro estado, é igual a pressão 2 vezes volume 2, temperatura 2 no segundo estado, que é igual a uma constante. Essa constante é N vezes R. Aí eu levo só o T para o outro lado, para ficar uma equação mais bonita. Então essa constância é N vezes R. Então veja o seguinte, gente, ó. nRT, se eu multiplicar aqui por 3 meios, eu tenho que multiplicar aqui do outro lado também, né? Então chegamos numa outra expressão para a energia interna. 3 meios de P vezes V. 3 meios de pressão vezes o volume. Então temos aí essas duas maneiras aí para a gente medir essa energia interna, né? Que vem dessa energia, né, de translação. Ok? Então essa é a maneira que eu faço para medir a energia interna do gás. Ok? Seja ele monoatômico ou poliatômico. Perceba o seguinte. Se, naquela primeira equação, se a temperatura aumentar, a energia interna também aumenta. Se a temperatura diminuir, a energia interna também diminui. E se a temperatura é mantida constante, a energia interna aqui também é mantida constante. Vamos destacar isso. Ó. Se a energia interna aumentar, a temperatura aumentou. Se a temperatura diminuir, a energia interna também diminui, né? Porque isso aqui é uma constante. Então isso aqui é... A energia interna é função da temperatura. Olha uma coisa que você tem que anotar, né? A energia interna é função exclusiva, né, da temperatura. Uma dependência aí uma com a outra. Ok? Isso aqui é muito importante vocês anotarem isso aqui. A energia interna ela é função da temperatura. Então isso é para qualquer gás, né? Seja monoatômico ou poliatômico. Ok? A energia interna é uma dependência. Ela gera uma dependência da temperatura. Bom, para que era isso? Para a gente chegar na chamada lei da termodinâmica. Então vamos começar com a primeira lei da termodinâmica. É a primeira lei da termodinâmica, né? Então, essa lei da termodinâmica, ela serve para a gente fazer, na verdade, um balanço de energias, certo? Ela nada mais é do que um balanço de energia, formulado lá no século XIX, que basicamente é isso. Ó. Se eu tenho a minha chamada energia interna, né, que eu chamava de U, com 3 meios de P vezes V, né, que também chamava de nRT, e com a energia interna era a função da temperatura, né? Se eu variar a temperatura, eu tenho uma variação de energia interna. Então nada mais justo do que ao estudar um sistema, eu estudar a variação de energia, que é o que acontece de fato, né? Se eu tenho uma variação, eu sei de fato o que aconteceu.
Então o que vai acontecer? A gente vai usar a variação da energia interna. Então, se eu tenho um determinado sistema, certo? Um sistema aqui, ó. Sistema. E esse sistema receber calor, ele pode usar esse calor de duas formas possíveis. Ou ele pode usar esse calor para realizar trabalho, ou ele pode usar esse calor para aumentar ou diminuir a energia interna, ou permanecer constante e fazer apenas trabalho. Então aqui, ó, ele pode ser usado, esse calor, para ser realizado trabalho, ou ele pode ser usado para a variar a energia interna. Então, a primeira lei nada mais é do que você fazer justamente esse balanço. O que aconteceu com o calor que foi o sistema recebeu? O que aconteceu com o calor que o sistema cedeu, né? O sistema realizou o trabalho. Isso foi devido a quê? O sistema aumentou a sua energia. Isso foi devido a quê? O sistema diminuiu a sua energia. Qual a consequência disso? Então, é basicamente essas perguntas que a primeira lei da termodinâmica veio para sanar. Ok? Então, a primeira lei da termodinâmica ela veio para, na verdade, para fixar a ideia de que a energia ela pode ser conservada, né? A primeira consequência de que a energia ela pode ser conservada. Eles já sabiam disso muito tempo antes, né? Para aquela lei de Lavoisier, né? Só que ela é a primeira comprovação eficaz, né? De que a energia ela pode ser conservada. Ok? De tal forma que eu posso fazer matematicamente essa expressão. Ó. E a variação da energia interna é o calor menos o trabalho. Em termos de matemática, né, nós temos essa expressão. O ΔU é a variação da energia interna. Essa lei, gente, ela vale para qualquer sistema, certo? Mas nós vamos estudar apenas ela, no caso de ela sendo aplicada para gases, né? Preferência gases ideais. Então, o ΔU é a variação de energia interna, que é medida em joules, né? Porque a variação de energia é um tipo de energia medida em joules. Né? Esse Q é a quantidade de calor. Calor é uma forma de energia, também é medida em joules. E essa letra grega aí, que a gente chama de tal, é o trabalho. Trabalho também é uma forma de energia que é medida em joules. Então veja que é um balanço de energia. Energia com energia aí. Certo? Então o que acontece, gente? Nós vamos ter que estudar com relação aos sinais. Os sinais é que vão dizer se é um calor recebido ou se é um calor cedido. Se a energia interna aumentou ou diminuiu. Se o trabalho aumentou ou diminuiu. Certo? Nós vamos estudar agora os sinais. Mas essa é a regrinha, primeira lei da termodinâmica. É a regrinha para a gente usar ela para fazer as medições. Ok? Então, vamos lá. Gente, nós temos que levar em consideração que também, se eu tenho um sistema, e aquele sistema ele passou por uma transformação, seja lá qual foi, e o volume diminuiu,
seja, se o volume diminuir, o trabalho é negativo. Aí você tem que ter em mente essa consequência aí, né? Da mesma forma que o volume ele aumentou, o trabalho é positivo. E se não houve variação de volume, ΔV igual a zero, é um V, tá? Não vamos confundir com U não. Se não houve variação de volume, né? Nem aumentou, nem reduziu. Se nem aumentou e nem reduziu, significa dizer que a temperatura, ou seja, o trabalho, né? Ele não houve. Não houve trabalho. Não houve trabalho realizado. Tá ok? Então, são as consequências que a gente tem que levar isso anotado, né? Ter sempre em mente. Ok? Outra consequência. Se o sistema ele receber calor, calor a gente representa pelo Q, né? Se o sistema receber calor, vai significar que esse Q ele é maior que zero, né? Ou seja, ele vem positivo. Se o sistema ceder, né, ou perder calor, significa que esse Q menor que zero ele vem negativo. Tá? São consequências aí pra gente ir abrindo a nossa mente com relação a essa ideia. Porque na verdade a gente faz um estudo do sinal aí na primeira lei da termodinâmica. Tá certo? Então eu vou passar agora um exemplo numérico para a gente fixar melhor essas ideias, né? Vou dar pausa aqui e anotar o problema. Vamos lá, um exemplozinho numérico aí para a gente se ligar nessa ideia de primeira lei da termodinâmica, né? Um gás é comprimido por um agente externo, ao mesmo tempo que recebe um calor de 400 joules de uma chama. Sabendo que o trabalho do agente externo foi 700 joules, calcule a variação de energia interna do gás. Então está aqui, ó, um agente externo, uma pessoa vem, empurra esse êmbolo, né, diminuindo o volume. E perceba o seguinte, ó, o agente externo, alguém, né, tá vindo lá mexendo no sistema. Então, se a pessoa vê um agente externo, né, aplicar trabalho sobre o sistema, esse trabalho ele é negativo. Por quê? Porque eu vejo que o volume aqui, ó, ele era para ser bem aqui, ó. Ele fez o quê? Diminuiu. O volume diminui, o trabalho é negativo. Então já sei que o trabalho, que diz que era 700 joules, ele é o que? Negativo. Beleza? Então o trabalho é negativo por quê? Porque é alguém que está fazendo o trabalho realizando trabalho sobre o sistema. Outra coisa aí, o calor. O calor ele é perdido ou é recebido pelo sistema? Recebido. Então se o calor é recebido, significa dizer que ele vai ser positivo. Mais 400 joules. Pronto, essa é a análise da primeira lei da termodinâmica. Agora o que é que eu faço? Eu aplico a primeira lei, que diz o quê? Que a variação de energia interna ela é o calor menos o trabalho realizado. Ou seja, a variação de energia interna é o calor, que é positivo, né? 400, menos da regra, aparente, menos do sinal do trabalho, menos 700. Então, ΔU vai ser igual a 400, menos com menos mais 700. Então, a variação da energia interna vai ser igual a quanto?
400 mais 700, 1.100, né? 1.100 joules. Olha o que aconteceu, né? Positivo, né? A variação da energia interna deu positiva. Significa dizer que a energia interna lá aumentou. Aumentou quanto? 110 joules. Bem, galera. Então, se a energia interna deu positivo, né? Significa dizer que ela aumentou. Se tivesse dado negativa, diminuiu. E se permanecer a mesma coisa, porque ficou constante. Já a análise do trabalho é ver se o volume diminuiu do sistema. Percebe que o volume aqui, ó, ele tem nessa primeira situação esse valor, aí o êmbolo baixou, né, por causa de um agente externo, e o volume diminuiu. Se o volume diminuiu, é porque o trabalho é negativo. Outra coisa, se não vier falando do volume, se alguém realizar trabalho sobre o sistema, esse trabalho ele é negativo. Se o sistema realizar trabalho por si próprio, então o trabalho ele é positivo. Com relação ao calor, se o sistema receber calor, esse sistema, o sinal na regrinha, né, ele é positivo. Agora, se o sistema doar, receber, perder, né, ceder calor para o meio externo, é porque esse calor tem um sinal negativo. Né? Então você tem que fazer essa análise dos sinais, tá certo? Não existe bicho de sete cabeças. Né? A primeira lei da termodinâmica é esse balanço de energia. Saber quando é positivo e quando é negativo. Tá certo? Então vamos continuar. Beleza. Continuando aí, gente, ó. Vamos agora aplicar a primeira lei da termodinâmica no caso das transformações gasosas. Como eu falei para vocês, a gente está analisando a primeira lei da termodinâmica no caso dos gases ideais. Ok? Então, a primeira transformação que a gente vai fazer, aplicar, né, a primeira lei, é na transformação isotérmica. Na transformação isotérmica, o que acontece? Nós temos uma transformação que ocorre a temperatura constante, né? Temperatura CTE constante. Então vamos aplicar a primeira lei da termodinâmica, né? A variação da energia interna igual ao calor menos o trabalho realizado. Gente, que a gente tem que estar lembrando, né? Transformação isotérmica, transformação que ocorre a temperatura constante. Uma regrinha, pressão 1 vezes volume 1 igual pressão 2 vezes volume 2. O primeiro e segundo estado. Mas aplicando a primeira lei da termodinâmica, nós vamos fazer o seguinte. Ó. Se a temperatura é constante, se ela não varia, qual dessas grandezas é função exclusiva da temperatura? Variação da energia interna, não é isso? A gente já viu. Então, se a temperatura é constante, não vai haver variação da energia interna. Ou seja, nós vamos ter zero igual a Q menos o trabalho. Esse trabalho, indo para o outro lado, ele vai o quê? Positivo. Então, fica Q igual trabalho. O que quer dizer isso, Nair? Quer dizer que todo o calor que está entrando no sistema, ele está sendo usado para realizar trabalho. Vou anotar. Todo o calor que entra no sistema, está sendo usado para realizar trabalho. Ok? Olha a consequência aí da primeira lei da termodinâmica, né? Então, nesse caso aí, vocês percebam que é uma situação ideal, claro, né? Porque sempre vai haver perdas, né? Não vai ter nenhum caso, os engenheiros, né?
mecânicos, os elétricos, nenhum deles conseguiu uma máquina ideal, perfeita, né? E todo o calor seja usado para realizar trabalho. Sempre vai haver uma perda, né, para o sistema. Então, por isso que a gente está falando no caso do gás ideal, tá ok? Então, é uma consequência disso, a gente pode dizer que é impossível, até o momento, né? É impossível a gente converter integralmente calor em trabalho, ok? Então essa é uma consequência aí de uma transformação do tipo isotérmica. Vamos agora para outro tipo de transformação. No caso, uma transformação que ocorra a volume constante. Transformação isocórica. Transformação isocórica. Volume constante. Então, transformação isocórica é uma transformação em que o gás passa de um estado para outro sem mudar o seu volume. Um volume é mantido constante. Então, se o volume é constante, como consequência, né, o trabalho, o gás não realiza o trabalho. Então, aplicando a primeira lei da termodinâmica, nós temos que variação da energia interna é o calor menos o trabalho. O que está acontecendo aí? Está acontecendo que ΔU é igual ao calor, porque esse aqui é zero, não tem variação de volume, tá ok? Então nós temos que ΔU é igual ao calor. Então quer dizer que se o sistema receber calor, a energia interna aumenta. Se o sistema perder calor, a energia interna diminui. Se o calor for mantido constante, a energia interna também será mantida constante. Então nesse caso aí nós temos aí uma transformação isocórica, né? Quando eu aplico aí a primeira lei da termodinâmica. Tudo bem? Vamos agora ver a transformação quando ela é isobárica, né? Isobárica é quando a pressão for constante. Isobárica. Da pressão for constante. Ok? Bem, vimos aqui a transformação isobárica, né, que pode ocorrer de dois tipos, né? Quando for uma expansão isobárica ou quando for uma contração isobárica. Na expansão isobárica, nós temos aí um aumento de volume e de temperatura, certo? Um aumento de volume e de temperatura. Então, consequentemente, vai haver um aumento na variação da energia interna. Então, aplicando a primeira lei da termodinâmica, nós temos que o calor vai ser maior que o trabalho. Tá? Na contração isobárica, nós temos que o volume e a temperatura ela sofrem uma diminuição. Se o volume e a temperatura sofrem uma diminuição, a variação da energia interna também diminui. Aplicando a primeira lei da termodinâmica, nós vamos ter que calor menor que trabalho, né? E como o trabalho menor que zero, nós teremos o calor menor que zero, nós podemos fazer o seguinte: o módulo do calor é maior do que o módulo do trabalho, tá certo? Usar a informação através do módulo. Tá ok? Então essa é a transformação isobárica. Nós temos que analisar esses dois tipos aí. Quando é na expansão e quando é na contração isobárica. Beleza? Então, gente, para a primeira lei da termodinâmica, é isso, né? Nós fizemos aí um exemplo. Vamos fazer mais outro para a gente fechar. Ó, a gente fazer mais um exemplo aí para a gente fechar essa parte aí. Questãozinha lá da Mackenzie, né? Diz o seguinte: uma amostra de gás perfeito sofre uma transformação isobárica. Olha o tipo de transformação. Sob pressão de 60 Nm por metro quadrado. Tem uma unidade da pressão aí também. Como mostra o diagrama.
Admita que o gás receba uma quantidade de calor igual a 300 joules. Podemos afirmar que a variação de energia interna do gás é de... Então tá aqui o gráfico, né? Ó, nós temos aí volume variando com temperatura, né? Quando um gás passa por uma transformação isobárica, você tem apenas volume variando com temperatura. Pela primeira lei da termodinâmica, nós temos que a variação da energia interna é o calor menos o trabalho, né? Então, a variação da energia interna que eu quero saber vai ser o calor. E, no caso, esse calor ele foi o que? 300 joules, né? E esse calor foi recebido, né? Então fica 300 menos o trabalho. Ele não deu na questão, mas nós sabemos que o trabalho ele é o que? Pressão vezes variação do volume. Isso quando a transformação é isobárica, né? Pressão constante. Então vai ser menos pressão vezes variação de volume. Então a variação da energia interna vai ser igual a 300 menos, vou abrir aqui uma chave, né? O sheet, para poder fazer isso. Ó. Pressão tem para 60, abre parênteses, variação de volume, ó. Foi de P, que era 1 até 3, que era aqui, ó, metro cúbico. Foi de 1 metro cúbico até 3 metros cúbicos. Então variou quanto? De 1 para 2, 3 menos 1. 3 menos 1. Fecha. Então variação da energia interna vai ser igual a 300 menos 3 menos 1, 2, 2 vezes 60, 120. Então a variação da energia interna vai ser igual 300 menos 120, que vai ser igual a 180. Então 180 joules, né? Então é assim que a gente calcula a variação da energia interna, do ponto P até o ponto Q. Ok? Então essa aí foi a primeira maneira. Nós temos também uma segunda maneira, que eu vou mostrar para vocês também, né? Então a resposta aqui é o item A. Marca logo aqui. Vamos para a segunda maneira. Na segunda maneira, nós vamos fazer o seguinte. A variação da energia interna é a energia interna onde ele chegou, menos a energia interna onde ele partiu, né? A energia interna onde ele chegou, né? E no caso aí é a energia interna do ponto Q, né? Que é a energia final. Beleza? Lembrando que esse gráfico tá certinho aqui, gente. Eu esqueci de P para aqui. Beleza? Essa é a variação da energia, variação da energia interna. Vamos ver se sai também por essa expressão, né? Nós temos que a variação da energia interna vai ser igual a energia interna no ponto Q 3 meios de PV, né? 3 meios de 60, né? Que a pressão é constante. 3 meios de 60 vezes o volume, que é 3. Menos a energia do ponto P, ó, 3 meios de pressão, que também é 60, vezes o volume, que é 1. Aí eu estou aplicando aquela expressão, U é 3 meios de P vezes V. Estou colocando essa expressão nas duas energias, certo? Fazendo separado. Então aqui vai ficar quanto? Vai ficar delta U igual, aqui ó, 2, aqui fica 30, né? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 30, 270, né? Menos, aqui o 2 dá 30, 3 vezes 30 dá 90, 90 vezes 1, 90.
Então ΔU vai ser igual a 270 menos 90 dá 180 joules também, certo? Então veja que não tem dificuldade, né? A gente faz apenas aplicações no caso de equações que a gente já conhece, né? Vocês vão fazendo as anotações e vão pausando o vídeo, ouviu a primeira vez, não entendeu, veja de novo, porque é assim que a gente constrói o conhecimento, né? É exercitando. E o assunto está aí, procurem outras fontes, né? E mão na massa, certo? Forte abraço.